Boa noite a todos. Antes de nós começarmos a nossa reunião, primeiramente a gente está feliz porque a gente está aqui de volta nas nossas reuniões de quinta-feira, né? É a primeira reunião. Então, sejam todos bem-vindos. Aí eu fiquei me lembrando que domingo eu estava com uma música na cabeça que não saía de jeito nenhum. Hoje a nossa casa está em festa, porque você está aqui. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Queremos ver vocês felizes, tá? E que a gente possa ter uma ótima reunião de estudos. Mas antes, os companheiros que estão com o aparelho celular, o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante a nossa reunião. E nós vamos ler, então, uma mensagem que está no livro Busca e Acharás, psicografada por Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Essa daqui é de Emmanuel. Sugestões da paz. Aceita na terra a existência que a divina sabedoria te confiou, mantendo-te na atitude do cultivador que se consagra sinceramente ao trato de solo que lhe cabe lavrar. Quando e quanto se te faça possível, auxilia aos companheiros de experiência sem absorver-lhes as responsabilidades. Se algum daqueles que te compartilham a paisagem se mostrarem desinteressados quanto às obrigações que lhes competem, ou se desorganizarem as tarefas que lhes dizem respeito, ajuda-os no reajuste desejável, sem tisnar-lhes o livre-arbítrio. Mas não te lamentes, se não conseguires fazer isso, uma vez que todos responderemos pelos nossos próprios encargos. Ama aos familiares e aos entes queridos, sem vinculá-los a qualquer exigência, e sejamos agradecidos aos que nos estendam compreensão e bondade. Não aspires a retificar apressadamente os outros, quando os considere errados, segundo os teus pontos de vista, porque também nós, quando em erro, nem sempre admitimos corrigendas imediatas. Quando ofensas te espancarem o coração, esquece todo o mal, recordando quantas vezes teremos ferido impensadamente aos outros, e não conserve mágoas que te envenenariam a vida. Não imponhas o teu ideal de felicidade àqueles que estima, uma vez que a felicidade das criaturas varia sempre conforme o degrau evolutivo em que se encontrem. Diante de opiniões alheias, respeita no próximo o direito de emiti-las, conquanto nem sempre te sintas no dever de adotá-las, reconhecendo que os pensamentos de nossos vizinhos podem ser diferentes dos nossos. Em matéria de fé, procura acatar o modo pelo qual esse ou aquele irmão se coloca à busca de Deus, porque se para cada cidade terrestre dispomos de trilhas numerosas, imagina quantas vias de acesso existirão para o acesso aos lugares divinos. Administra com equilíbrio e abnegação os bens materiais e espirituais que a eterna bondade te situou nas mãos. Entretanto, não ouvides que a tua permanência na terra guarda por objetivo essencial, acima de tudo, ensinar-te a ser um espírito sublimado para a verdadeira vida além da morte, e que um dia partirás do mundo carregando contigo unicamente os valores que houveres entesourado dentro de ti. Quando puderes, como puderes e onde puderes, guardando a consciência tranquila, trabalha servindo sempre. Assim agindo, ainda que não percebas, desde agora estarás imperturbavelmente nos domínios da paz.
Se você traz consigo algum problema, peça a Deus a coragem para suportá-lo, evitando queixas e lutas que fariam de você um problema difícil para os outros. E trabalhando e servindo em silêncio, com paciência e bondade, você observará que Deus transformará os outros em canais de socorro espontâneo em seu favor, pelos quais, sem alarme e sem perda de tempo, encontrará você a necessária e a melhor solução. Atacar alguém será destruir hoje o nosso provável benfeitor de amanhã. Se te propões a iluminar a própria alma e se queres seguir adiante em processo de elevação, aprende a resolver teus problemas contigo e Deus. Se alguém lhe trouxe prejuízos, esse alguém começou por lesar a si mesmo. Graças a Deus. E diante dessa belíssima lição, Senhor, que nos traz todos os conceitos, tudo aquilo que nós precisamos desenvolver em nós, que é a paciência, é a tolerância, é a benevolência, é a indulgência, e a solidariedade e a fraternidade, para que sejamos empáticos com aqueles que se aproximam de nós, levando sempre uma palavra de esperança e de consolo, porque todos nós somos necessitados, internados neste grande hospital e escola que é a Terra e oficina dos nossos espíritos, para que possamos nos libertar de tudo aquilo que nos prende ao passado e nos libertar rumo à nossa evolução espiritual. Por tudo isso, Senhor, a nossa eterna gratidão, por essa doutrina que nos orienta e nos direciona os passos. Abençoa todos nós que aqui estamos, Senhor. Abençoa, enfim, a humanidade inteira, a nossa família maior. Envolve-nos, Senhor, na Tua paz e na Tua luz. Seja, Senhor, com a Andréia, que nos trará o estudo da noite de hoje. Seja com a nossa Sônia Alice, que nos trará o Teu Evangelho na noite de hoje. E que seja, Senhor, em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início à nossa reunião de estudos na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu vou brincar de Roberto Carlos, né? Mas que bom, né? Que bom que estamos aqui na Casa do Caminho, feliz, porque a gente pode ver tantos corações, né? Amigos que, por estarmos reabrindo a quinta-feira, a gente pode estar revendo. E a gente inicia um estudo tão importante que é o estudo do Livro dos Espíritos. A gente vem estudando nas sextas-feiras o Evangelho, mas a gente não pode esquecer desse livro tão importante que é o Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos, ele abre com um capítulo importantíssimo, que é um capítulo que fala de Deus. E Deus, quem é Deus? Aí eu tenho que consertar o que eu acabei de falar, né? Que é Deus? Porque Kardec brilhantemente ele vai tirar para a gente, com essa pergunta de que é Deus, ele vai tirar aquele caráter que a gente tanto vinha construindo aos longos das nossas encarnações, em que a gente humanizava a figura de Deus. A gente colocava tudo que há de pior em nós na figura de Deus. Então, quando a gente pensava em Deus, a gente pensava no Deus que dormia, no Deus que quando as coisas dão errado na nossa vida, ele é igualzinho a gente, né? Por quê? Porque a gente acha que Deus é uma criatura muito parecida conosco. Só que a gente vai lembrar, não vou cantar, vou imitar aqui a deusa,
que deu uma palestra certa vez, que ela trouxe um trechinho de uma música e ela falou que não ia cantar, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou agraciar vocês com essa com o meu não cantar. Mas existe uma música que eu cantava quando eu era da Igreja Católica, que fala sobre Deus, que fala: segura na mão de Deus e vai, pois ela te sustentará. Então, o que está trazendo para a gente que Deus é? Deus é aquele paizão, né? Deus é aquela criatura que ela vai nos sustentar nos momentos de dor, nos momentos em que a gente está muito mal, que a gente está precisando de um apoio. Então, ele traz para a gente uma coisa que a gente tinha perdido, que é justamente a ideia que Jesus traz para a gente. Tira o Deus de Moisés, que era aquele Deus duro, aquele Deus vingativo muitas vezes, necessário para um tempo da humanidade, mas vem trazer aquele Deus de Jesus, que é um Deus amoroso, que é um Deus Pai, que é um Deus que cuida, né, da sua família, que é a grande humanidade, que os filhos de Deus somos todos nós. E com a doutrina espírita, Kardec amplia ainda mais esse conceito, porque ele tira a humanidade de Deus, ele vem dizer que não está na figura de nenhum homem, e aí ele lança a seguinte pergunta: o que é Deus? Ele vem dizer: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então ele não é um homem, ele é a causa primeira de todas as coisas. Aí dá um nó na cabeça da gente, porque ele não foi criado. Já pararam para pensar nisso? Não foi criado. Como assim? Mas aí a gente para naquela pergunta, né? Quando a gente é criança, mas como assim? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A gente não pira nessa pergunta? Mas Deus não foi criado? Então o que é Deus, afinal de contas? Causa primeiro de todas as coisas. E paramos por aí. Sabe por quê? Porque nós não temos condições ainda, no grau que nos encontramos moralmente, de entender Deus. Vamos ter condição algum dia? Sim. Como? À medida que nós caminharmos moralmente, se nos for permitido ser revelado por Deus, nós saberemos. Agora, vamos perder tempo com isso? Será que a gente encarnou para isso? Para perder tempo com isso? Não. Sabe por quê? O nosso cérebro não foi feito para isso. Se a gente parar para ficar pensando nisso, a gente vai pirar mesmo. Se nós formos conversar com uma pessoa que entende e estuda o nosso cérebro, as estruturas nossas cerebrais não foram feitas para ficar paradas nesse tipo de pensamento. Então, o que eu estou falando não é loucura, não. A gente vai pirar mesmo, materialmente falando. Tanto que a gente vê, no que é o espiritismo, que algumas pessoas que se embrenham muito, né, seja em qualquer assunto, elas podem vir ao quê? Vamos ver lá. Kardec tem um rapaz no que é o espiritismo que falam que o espiritismo podia levar à loucura. E Kardec fala: não foi o espiritismo que o levou à loucura. O germe já estava lá. E aí ele se coloca a aprofundar e ficar só naquilo, a ponto de desenvolver aquele germe que estava ali, adormecido, mas ele se empenha tanto naquilo ali que ele acaba despertando e desenvolvendo a loucura que estava adormecida dentro dele. E será que o germe da loucura está só em uma pessoa? Ou será que as nossas mentes aqui, todas, não podem vir a desenvolver? Se a gente não colocar o nosso pensamento fixo e direcionado em algum assunto. É para a gente pensar, não é? Mas vamos voltar aqui para Deus. Então, se a gente ficar perdido, querendo entender o que é Deus, a gente vai perder o objetivo da nossa encarnação. E qual é o objetivo da nossa encarnação? Participar
desse banquete divino, que é também contribuir com a obra da criação. Então, quando Deus nos criou, Ele falou assim: vocês podem participar desse banquete divino, porque eu sou criador, mas vocês são os co-criadores, e vocês podem ajudar nessa obra. Olha que maravilha, gente! Nós somos convidados o tempo inteiro a participar dessa obra divina, porque Deus sozinho não faz tudo. Até poderia, mas teria graça? Ele se utiliza de cada um de nós para que nós sejamos úteis na sua obra, para que nós complementemos a sua obra, porque a sua obra não está acabada. Ela está o tempo inteiro se transformando. E nós transformamos a partir de quê? Da matéria criada por Ele. Tudo que nós criamos a partir da matéria que Deus nos deu, para a gente ir lá brincar, não é? A gente não cria da matéria primária, a gente cria a partir dos elementos que Ele nos permite manipular. Mas quanta coisa bonita a gente pode fazer, não é? A gente sabe que também faz um monte de bobagem, mas vamos nos prender nas coisas maravilhosas que nós podemos fazer. Que nós podemos fazer muitas coisas interessantes. Então, vamos dar continuidade aqui. Então, ele continua aqui dizendo assim: que se deve entender por infinito? Porque aí, quando a gente pensa assim, se ele não foi criado, e aí começaram a falar assim, bom, se Deus não foi criado, então Deus é o infinito. Não, Deus não é o infinito. E aí, por isso vem essa pergunta. O infinito é o que não tem começo nem fim, é o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é o infinito, mas Deus é conhecido. A gente só não sabe exatamente o que é. Mas olha o que eu falei antes. À medida que nós formos evoluindo moralmente, nos será revelado. E muita coisa já foi revelada para a gente. Desde que a gente foi criado como espírito, que a gente foi estagiando aí por todos os reinos, e que adentramos ao reino nominal, né, nós perpassamos pela ideia desse Deus punitivo. Depois nós passamos pela ideia do Deus de Jesus, e hoje nós estamos numa outra construção de Deus. Ainda temos umas ideias estranhas sobre Deus, né? Porque às vezes a gente se depara diante de uma dor, e aí a gente olha e acha que Deus está nos punindo. A gente ainda está tentando entender que não é Deus que nos pune. A gente ainda está tentando entender que, na verdade, nós cometemos erros e existe uma lei que nos coloca de novo no caminho. E não é Deus que vai falar assim, agora vamos lá, você cometeu, né? Porque a gente ainda pensa como, olha como a gente pensa. Vou fazer um parêntese aqui só para a gente entender como é que funciona o nosso mecanismo. Nós somos tão singelos ainda no nosso pensamento que a gente ainda pensa como o Deus de Moisés. Então a gente pensa assim, eu bati na Sônia, então depois eu tenho que apanhar da Sônia. Mas não é assim que funciona não, gente. A minha consciência, porque o que está na minha consciência? Não é a lei do Pai? Então, na minha cabeça, na minha consciência, em algum momento eu desperto de que eu fiz algo errado. Porque a lei está dentro da minha consciência. Então, algum momento eu sou despertada que eu fiz algo errado. E eu me sinto o quê? Me sinto mal com aquilo. Então, a lei me puxa para o caminho correto. Então, a lei não vai me fazer a Sônia vir e bater em mim. Ela não precisa que a Sônia suje as mãos dela para que eu me reajuste com a lei. Eu posso escolher um outro caminho.
Eu posso escolher e trabalhar no bem, eu posso escolher e trabalhar na evangelização, eu posso escolher fazer outras coisas. O problema é que, às vezes, nós entramos num processo de culpa tão grande que eu escolho passar por situações complicadas. E aí, no meu entendimento ainda pequeno, eu acho que eu sou uma devedora da Sônia. Ninguém é devedor de ninguém. Nós estamos comprometidos com a lei. Nós não estamos comprometidos com as pessoas. Então, a lei vai nos mostrar que nós estamos nos desviando do caminho. Mas nós temos duas escolhas. Nós podemos escolher passar pelo amor e nós podemos escolher passar pela dor. Por isso que o Dr. Herman fala que tem pessoas que, às vezes, passam pela situação e ficam dando voltas e se arranhando e se machucando. E outras escolhem ir trabalhar. Não é? Qual a diferença, gente? Um é mais inteligente do que o outro? Não. Aprendizado. Por isso que a gente precisa reencarnar. Por isso que a gente precisa estudar. Porque eu só vou aprender, e olha como o nosso cérebro ele é interessante. Isso não sou eu que falo, não. Isso são os neurologistas. Eu ia falar neuropsicólogo agora. Eu estou com tanto neuropsicólogo na minha vida que eu já ia mudar de especialista. Isso são os neurologistas que falam. Nossos neurônios, eles aprendem de uma forma que erro e acerto? De tanto eu erro, e aí eu vou lá e faço de novo. Aí eu vou lá e faço de novo. Tentativa e erro, é isso. É a pessoa que ela tem, às vezes, um delay na comunicação, mas vai. Então, de tanto eu fazer, vai chegar uma hora que eu vou acertar. É assim que nós aprendemos. Por isso que a gente reencarna. Olha que barato. Mas não precisa morrer toda hora. Não, eu posso fazer isso numa mesma encarnação, tá, gente? Por isso que Dr. Herman também traz para a gente... Não é que a gente não deve ficar se vitimizando nem nada disso, mas ele fala assim, para a gente mudar a nossa visão de ficarmos paralisados na culpa. E ele manda a gente trabalhar. Por quê? Porque na hora que eu estou trabalhando, na hora que eu estou me voltando para o outro, na hora até que eu estou vendo a dor do outro e eu estou me botando em movimento, eu estou na possibilidade de ter acertos. Porque nessa tentativa e erro, eu vou aprendendo. Eu vou tendo possibilidade. Eu vi uma história muito interessante, mudando um pouco aqui o prumo da conversa, mas eu acho que esse exemplo ele caberia mais para frente do estudo, mas eu vou trazer aqui, senão depois eu vou esquecer dele. Mas que vale muito para a gente pensar aí na questão da nossa visão, às vezes, deturpada. A gente tem ainda uma visão muito material das coisas, né? Existe um centro aqui em Jacarepaguá, aqui pela Taquara, que eles trabalham com pessoas que têm AIDS. E essas crianças que são ajudadas por esse centro, elas ficam internadas. Então, a pessoa que fica à frente desse centro, ela vai nesse hospital que essas crianças ficam internadas e ela decide perguntar para essas crianças o que elas querem ganhar. Aqui nós temos o quê? Nós fazemos a cesta, né, a sacola, e nós damos tudo padronizado. Mas essa moça em específico, ela vai no leito dessas crianças e faz específico para cada criança. Então, essas bolsas podem sair caras. E aí, o que aconteceu no centro? Muita gente começou a criticar. Que absurdo! Porque uma bolsa que ela pode fazer para aquela criança, ela podia fazer para 10. E ela ficou muito danada com aquilo quando ela ficou sabendo disso. Aí passou-se um determinado momento, ela chamou as pessoas para conversar. E aí ela falou assim, olha só, gente, eu não vou mudar isso que está acontecendo da gente dar essas bolsas para essas crianças. Só vou mudar quando vocês me provarem que vocês vão lá no hospital
e que na próxima visita vocês vão encontrar aquela mesma criança no leito. O que ela quis falar para aquelas pessoas? Que aquela bolsa era feita daquele jeito, às vezes, como o último desejo daquela criança. Então, às vezes era uma bolsa cara, sim. Porque muitas vezes aquela criança não ia ser encontrada na próxima visita. Então, nós temos que entender que, às vezes, a gente está num trabalho que a gente pode não entender a dinâmica, mas nós não somos dono do trabalho. A espiritualidade, a pessoa que está à frente direcionando aquele trabalho, provavelmente ela sabe o porquê. Então, em vez da gente sair criticando abertamente, né, ou até montando uma gangue coletiva para destruir uma tarefa, né, a gente poderia muito bem chegar naquela criatura que está fazendo o trabalho e perguntar, mas por que em vez, né, de fazer assim, não se fazia assim, assado? Ela teria dado a explicação naquele momento. Mas olha que interessante. Isso é só para a gente ver como a gente ainda tem uma visão errada. E o que essa moça no centro espírita estava ensinando para a gente naquele momento? Ela estava ensinando para a gente exatamente uma coisa que Deus faz com cada um de nós. A olhar cada um de nós de uma maneira especial, com humanidade. É o olhar para a Sônia hoje vai ser a minha bola da vez, e ver assim, Sônia, o que você precisa, minha filha? Eu estou aqui te escutando. Deus não faz assim com a gente? Nos momentos que a gente mais precisa. Eu estou aqui, o que você precisa, minha filha? O que você precisa, meu filho? Porque se a gente não confiar que Deus é essa criatura, eu cismei com criatura, eu estou dizendo que Deus não é uma criatura e eu estou falando para vocês toda hora criatura. Vamos esquecer as minhas palavras. Se nós não confiarmos nessa paternidade divina, fica difícil a gente caminhar, não fica? Fica difícil. Então, vamos lá. E aí ele continua aqui. Ainda para justificar a questão da infinitude. Então, infinito é uma questão muito incompleta de Deus, porque Deus ele não tem início e não tem fim. Então, ele diz assim, ó, definição incompleta, pobreza da nossa linguagem. Então, se eu não sei explicar o que é Deus, o que é Deus, é isso mesmo, aqui é Deus. Significa que a minha linguagem é pobre para isso. Então, antes de criarem a cadeira, agora é fácil a gente dar um nome para a cadeira, porque hoje a gente sabe do que ela é feita, hoje a gente sabe do material dela, mas antes de inventarem a cadeira e chegassem com esse objeto aqui, vocês saberiam dizer do que era feita a cadeira? Não, precisou se conhecer o material e tudo mais para saber. Precisou se conhecer esse material, não é? Para a gente dar um nome de madeira. Mas se a gente perguntasse lá para o Marcelo Marmelo Martelo, ele ia dar qualquer nome aí, não é? Porque ele disse que quem inventou isso aí foram os homens, mas o Marcelo Marmelo Martelo, ele dava nome do que ele queria para os objetos. E é isso que o Livro dos Espíritos está falando. Pobreza da nossa linguagem. Que é insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência deles. Quase que chamou a gente de burro, né? A nossa inteligência ainda não capta, mas não é a nossa inteligência, é a nossa inteligência moral, que ainda não tem condição de entender que é Deus. E aí ele diz assim, Deus é infinito nas suas perfeições, porque Deus é perfeito. E ninguém vai ser perfeito como Deus. Mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo pela própria coisa, é definir uma coisa que não é conhecida por outra menos conhecida ainda. Já pararam para pensar o que é o infinito? Se a gente não consegue pensar o que é Deus, o infinito também vai ficar mais difícil ainda. Vai dar bug geral na cabeça da gente. A gente vai ficar tonto. Não dá para conceber.
Eu tenho pena de mim nas aulas de geografia. Quando a gente estudava, eu me lembro na quinta série, não sei se ainda continua assim o currículo, mas quando estudava o universo, eu tinha pena do professor, porque a minha cara era de paisagem total. Ele mostrava aquele negócio de universo. Agora, então, que fala dos vários universos. Quando eu vou para Gênese, Dr. Herman é um santo, porque eu ainda faço cara de primavera, mas eu acredito que existe. Mas a minha cabeça ainda, aquilo tudo para mim é muito grande. Eu não consigo conceber tantas informações. Por quê? Porque eu ainda sou pequena. Eu ainda preciso conceber um universo pequenininho, né? Eu ainda preciso entender o meu universo aqui, que está difícil de entender. Então, às vezes, a gente tem mesmo essas limitações. E tudo bem, isso é de cada um, né? Isso é de cada um. Então, vamos agora para a prova da existência de Deus. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E aí ele diz para a gente, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Para crer em Deus, basta lançar os olhos sobre a obra da criação. Então, basta a gente olhar. Estamos falando do universo agora. Vamos olhar para a natureza. Não é Deus, né? Porque tem gente que fala assim, eu olho para a natureza e vejo Deus. Não, a gente não vê Deus. A gente vê a obra do Pai. Tudo isso a gente vê a obra do Pai e reconhece o Criador daquela obra. Porque a gente sabe que é impossível a gente ter feito aquilo, de tão perfeito que é. Né? Tem horas, eu me lembro da minha bisavó, ela era muito, muito bonitinha. Na frente da minha casa tem uma pedra e toda vez que chovia ela ligava para minha mãe. Disse, aquela pedra não rolou, porque a pedra, gente, parecia que tinha um pedregulhinho que se tirasse a pedra ia rolar. E a minha avó ficava besta com aquilo. Gente, mas é divino mesmo. Tem determinadas paisagens que a gente vai que são fantásticas. Você fala, gente, não é possível. Deus colocou o dedo aqui, botou e parou o negócio, que é tão perfeito que você fica encantada com aquilo. Como é que fez aquilo? Uma pintura daquela, né? A internet hoje nos presenteia com tantas imagens que a gente nem imagina, porque a gente nem consegue chegar lá, mas que a gente pode viajar nessas imagens de tão perfeito que é esse universo. E aí a gente reconhece a criação do Pai, né? A gente consegue ver a beleza, não só na paisagem, na natureza, mas o próprio ser humano, né? É de uma coisa tão bonita você vê a diversidade da raça, né? Você vê tantas pessoas diferentes e belas ao mesmo tempo. Né? Aqui no Brasil, então, que nós somos todos misturados, mas não só no Brasil, a gente vê tanta coisa diferente, tanta coisa bonita, que a gente vê que é o dedo do Pai em tudo. Os animais, os oceanos, a gente vê a beleza em tudo. E a gente vê que é uma obra de Deus mesmo. E aí ele vai continuando. Que consequência se pode tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem em si mesmo da existência de Deus? Porque aí a gente vai lembrar que desde que o mundo é mundo, todas as criaturas que aqui pisaram, até os selvagens, não é? Eles acreditam em Deus. Não existe uma tribo que foi totalmente descrente da existência de Deus. Pode não ter concebido essa ideia que a gente tem de Deus hoje, mas deram o nome de vários deuses, né? A gente não teve aquela... Nós temos pessoas que são ateus, mas que você pegasse uma nação completa, total de descrentes, nós não temos. Por que que isso acontece? Porque também Deus está onde? É uma ideia inata, está dentro de nós também, está também dentro das nossas consciências. Agora, vamos lembrar que somos espíritos imortais e que muitas vezes
o papel da religião nas nossas vidas, não é? Transformou essa ideia de Deus e deturpou esse Deus para a gente. Olha o que a gente está falando sobre a nossa visão da lei do Pai, que muitas vezes a gente confunde ele achando que ele nos pune. Quantas religiões ou quantas pessoas, de repente, falaram e atribuíram determinadas maldades para a gente, dizendo que era Deus que fazia isso conosco? Quantas religiões será que nós passamos? Será que nós fomos queimados nas fogueiras? Será que nós participamos de guerras em que disseram que era Deus que mandava nos matar? Então, tem muitas coisas aí que podem ser que existam espíritos que tenham essas lembranças e tenham situações traumáticas, ou que tenham perdido seus entes queridos e tenham se revoltado e não tenham entendido isso. Quer ver uma coisa que eu acredito muito, isso é uma opinião minha particular, e eu vejo muito no movimento espírita tentando se mudar muito isso, mas às vezes nós mesmos, espíritas, nós fazemos um desserviço quando a gente tenta explicar determinadas coisas. Vamos lá, eu vou pegar a Fá aqui para dar um exemplo. A gente pega a Fá, que tem as limitações dela nessa encarnação. E aí a gente quer dar aquela explicação nua e crua. Aí fala assim, não, a Fátima nasceu assim porque ela na outra vida fez assim, assim, assado. Gente, isso é de uma crueldade com o ser humano. Primeiro, quem falou isso? Quem foi que deu essa informação? Será que ela não escolheu vir assim? Ela pode ter escolhido vir assim para servir de exemplo para todos nós. E nós pegamos uma explicação que está lá no Livro dos Espíritos para explicar para o outro. Eu me lembro de um amigo do meu marido que ele nasceu cego e ele detesta a doutrina espírita. Ele tem horror à doutrina espírita por causa disso, porque falaram que a cegueira dele era por culpa do passado, de outras vidas. Então, assim, você às vezes causa determinadas situações nas criaturas por causa disso. Então, nós temos que tomar muito cuidado, porque a gente tem que lembrar que qualquer religião que nós estejamos, mas nós que estamos aqui na doutrina espírita, o papel de uma religião, não é? É nos aproximar do Pai. E qual é o Deus que a doutrina espírita traz? É um Deus que acolhe, é um Deus que respeita, é um Deus que não julga. E aí nós fomos lá com as nossas imperfeições e perdemos a mão. E deturpamos, não por maldade, tá, gente? Não é isso que eu estou trazendo aqui, mas por causa das nossas imperfeições ainda. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque esse não é o papel da doutrina espírita. Graças a Deus, eu acho que assim, a gente vai evoluindo e a gente vai também melhorando, não é? Então a gente vai, não é que a gente vai fazendo uma releitura, não é isso. A gente vai avançando moralmente mesmo e as nossas mentes vão ficando mais abertas para essas coisas. Porque aí a gente tem que raciocinar. Deus não abandona filho. Deus não critica, né? Porque senão, gente, olha só, qualquer um de nós aqui ainda pode cometer erros. E por isso vamos deixar de estar na casa espírita? Não, de maneira nenhuma. Porque a casa espírita é o lugar dos que ainda cometem erros. É aqui que nós vamos buscar o caminho. É aqui que nós viemos aprender, é aqui que nós viemos nos reajustar. Se aqui não nos aceitam, onde vão nos aceitar? Não é? Jesus não pediu os puros. Jesus não pediu os sãos. Jesus fala justamente o contrário. Jesus fala para vir os doentes e os estrupiados. Quem são os doentes e os estrupiados se não somos nós? Somos nós que precisamos do remédio.
Então, somos nós que precisamos estar aqui, estudando, trabalhando. Na verdade, todos que estão encarnados no mundo de prova e expiação precisam, não é? A não ser que tenha alguém aqui que esteja em missão e a gente ainda não saiba. Pode acontecer, mas a gente não sabe, não é? Então, enquanto a gente não sabe, vamos trabalhar, vamos aí fazer a nossa parte que nos toca na obra da criação. E aí ele diz assim: poder-se-ia encontrar a causa primeira da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Então, se eu for lá, na causa primeira de todas as coisas, na matéria que Deus criou, eu vou encontrar a causa de tudo? Aí diz assim: mas então, qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessário uma causa primeira. Então, atribuir a formação primeira das coisas às propriedades íntimas da matéria seria tomar o efeito pela causa, pois essas propriedades são elas próprias um efeito que deve ter uma causa. E aí a gente vai ver que isso seria muito complicado, né? Porque era a ideia de muitos na época, mas aí Deus seria material, mas Deus é imaterial, Deus não é matéria. Então, essa não seria a explicação também. O que se deve pensar, então, da opinião que atribui a força primeira a uma combinação fortuita da matéria? Em outras palavras, ao acaso. Ao acaso é ótimo, né? Aí a gente pega Deus, que é imaterial, força suprema, aqueles atributos todos que vocês vão estudar semana que vem, e aí a gente vira e joga um dadinho. Como se Deus estivesse lá, né, sentado no troninho, como muitas vezes a gente acreditou, eu pelo menos acreditava, tá, gente? Que ele ficava lá, aí agora sorte para ela, sorte para ele. Não é assim, né, gente? É uma visão ainda muito infantil da gente. Aí ele diz aqui muito bem os espíritos, que absurdo. Que homem de bom senso pode ver o acaso como um ser inteligente? Então, ia matar um dos primeiros atributos de Deus, o ser inteligente. Se eu vou ficar lá, agora é sorte é para Kilce, não, agora vamos dar para Patrícia, né? Porque a Kilce já teve sorte demais. E quantas vezes a gente acha que a gente está nessa brincadeira? Porque quando olha só, vamos agora raciocinar. Quando eu recebo um diagnóstico de câncer de mama, ou quando eu recebo um diagnóstico de uma doença, vou trazer para vocês o meu exemplo, né? Não posso trazer o exemplo de ninguém. Por exemplo, eu fui agora agraciada, né? Com o diagnóstico dos meus 2 filhos com autismo. O Daniel acho que eu recebi ele mais cedo sei lá, acho que o Daniel estava com 8 anos, mas eu demorei tanto, gente, que o diagnóstico do Daniel mesmo só fui receber mesmo escrito ano passado, com 13 anos. Você vê que a ficha do Daniel caiu, para mim demorou, né? E a Beatriz eu fui descobrir agora. Nem podia estar falando, tá, gente? Porque ela mesmo nem queria que eu saísse falando para todo mundo, mas agora todo mundo já sabe. Morre aqui, né? Tá gravando? Agora todo mundo já sabe. Mas se vocês encontrarem, ninguém sabe. Mas assim, brincadeira, né? A parte. Será que eu fui premiada na loto? Não, né, gente? Provavelmente, na minha genética, na genética da minha família, ou eu, ou o Ricardo, ou ambos, a gente tem aí uma história que eu nem quero descobrir, mas de repente os 2 têm o autismo aí na genética. E os 2 vieram. Eu não posso achar que Deus olhou para mim e falou assim, manda os 2 para ela. Porque, olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu não me sinto nem um pouco preparada para a missão. Mas eu acho que ninguém daqui se sentiria, não é?
Eu ainda agradeço a Deus, gente, porque eu só soube agora. Porque se eu soubesse quando eles eram menores, eu teria estragado os dois. Eu já estraguei mesmo, né? Não, brincadeira. Mas assim, eu teria sido muito mais permissiva. Então Deus foi tão bom para mim que eu só descobri quando eles já caminharam muito. Então eles puderam, olha, se desenvolver de uma maneira ótima. Agora, se eu usasse a célebre frase, que eu juro para vocês, se eu não estivesse na casa espírita, eu falaria. Por que Deus? Por que 2 de uma vez? Não podia ter mandado só um? Deus, eu não tenho condição. E vou falar um negócio para vocês. Hoje, eu estava muito chateada por uma situação que aconteceu na minha casa. E aí, eu me peguei de coitadinha, né? Porque a gente se pega de coitadinho ainda. E aí, eu virei para uma amiga minha e falei assim, ai, poxa vida, ninguém entende mãe de autista. A gente precisa de colo também. Olha eu me fazendo de coitadinha para Deus. Sorte que a gente tem a doutrina espírita, porque aí a gente lembra que Deus não jogou dados, que depois a gente vem para a casa espírita, que a gente vai ver outras histórias, porque parece que é um boom, né? No sábado aqui, a sala do Dr. Herman lota de criança, uma situação muito mais severa do que as que meus filhos apresentam. E aí eu olho assim, caramba, como é que aquelas mães estão aguentando? Eu sou uma, não é, eu ia falar sortuda, olha só, falando o contrário do que a gente está falando aqui, né? Mas eu tenho que agradecer a Deus, porque diante dessa situação, eu não tenho problema. Essa mãe aí, coitada, está precisando de muito mais suporte do que eu estou precisando. Então, isso faz a gente entender que a gente não pode mais usar essas coisas, né? É entender que cada um está no seu processo de aprendizado e não que Deus está jogando dados. Que isso é o processo que cada um tem que passar. Meus filhos, por que vieram com essa condição? Aprendizado para eles. Por que a mãe vem nessa condição de passar isso com eles? Aprendizado também. Quer dizer, é um aprendizado da família. Que ninguém vem à toa, né, junto. Então, é um aprendizado coletivo. Isso a gente tem que sair pensando. Então, se acontece alguma coisa para a gente entender que Deus não está nos punindo. Deus não está brincando com a gente. E aí eu vou contar um negócio para vocês, que eu acreditava muito na história que a minha mãe contava para mim quando eu era pequena. Quando estava chovendo, nós todos tínhamos muito medo. E minha mãe falava que Deus estava fazendo uma faxina lá no céu. Para vocês verem como é que a gente humanizava Deus, né? Minha mãe falava assim, não, vocês fiquem calmos que Deus está limpando a casa dele hoje. E São Pedro está arrastando os móveis. Gente, eu detestava São Pedro nesse dia. Porque quando São Pedro arrastava, era o trovão que vinha, entendeu? Eu não ficava tão brava com Deus, não, porque mexer com Deus não era boa coisa. Mas com São Pedro, eu ficava danada. Então, olha só como é que a gente é bobo, né, gente? Mas era uma forma de acalmar a gente. A gente lá humanizava o negócio mesmo. E para fechar, já está na hora de fechar? Então, vamos lá fechar com essa parte aqui. Ele continua aqui. A harmonia que regula os mecanismos do universo patenteia combinações e visões determinadas e, por isso mesmo, revela um poder inteligente. Atribuir a formação primeira ao acaso seria um contrassenso, pois o acaso é cego e não pode produzir os efeitos da inteligência. Um acaso inteligente não seria mais o acaso. Onde se vê na causa primeira uma inteligência suprema e superior a todas as inteligências? Tendes um provérbio que diz o seguinte: pela obra se reconhece o artista. O homem orgulhoso nada quer ter acima de si. É por isso que se denomina espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. E aí, duas coisas que eu queria falar para vocês aqui, muito interessante.
eu até contei no encontro de Jesus, né? Nós nos achamos, muitas vezes, mais que Deus. E muitas vezes adoecemos por causa disso, né? Eu sempre conto essa parte da minha história, porque assim, eu sempre me considerei uma pessoa muito forte. E tirando a história de Deus lavando lá um negócio que arrastava e eu não era. Mas depois disso, eu cresci e comecei a achar que eu era muito grande, né? E aí eu andava de carro sozinha, eu ia para tudo. Eu achava que, na quinta série, eu virei para minha mãe e falei assim, agora eu quero andar de ônibus. Então eu ia para tudo quanto era lugar sozinha, eu achava que eu era dona do mundo. E até virar mãe, até os meus 30 e poucos anos, 40, sei lá, acho que 30 e poucos. O Daniel nasceu com 30, eu estava com 37. Até os 37 anos foi assim. E olha, ninguém me parava não, viu? Porque eu era danada. Só que aí veio essa coisa da gente achar que manda em tudo, né? Que é dona de tudo. Comecei a ter, juntou duas coisas, mediunidade e ansiedade. A gente começa a se achar tão dona de si, que eu acho que Deus fala assim, vai se achando, vai se achando. Comecei a querer controlar. Já passaram por esse momento que você começa a querer controlar tudo? Então, Deus me deu uma boa lição. A gente não controla absolutamente nada. Então, me veio uma síndrome do pânico, junto com a mediunidade. Então, foi bem difícil para mim. Eu lutei aí por uns 8 anos com essa questão, né? E eu me lembro que o Dr. Herman virou para mim e falou assim, filha, sabe por que você está passando por isso? Para você abaixar o seu nariz e se render a Deus. Porque quem está no controle de tudo, minha filha, é Deus. Você não controla nada. E eu vou falar para vocês, foi um aprendizado muito difícil. Muito difícil. Porque quando a gente acha que está no controle, a gente sair do controle é difícil, gente. Eu não sei com vocês, mas para mim foi muito difícil. Você ficar totalmente... Sabe quando você controla tudo na sua casa? Você é a dona do pedaço e você depender até de uma criança de 2 anos de idade é um aprendizado muito complicado, mas é um dos melhores aprendizados. E um aprendizado que você faz necessário, porque é entender mesmo que você é uma mosquinha, que Deus está no controle de tudo e que de uma hora para outra você não manda em nada. E a gente tem a ilusão de achar que a gente está mandando em alguma coisa em algum momento. Né? Eu me lembro que eu virei praticamente uma criança emocional, eu dependia de todo mundo. Várias vezes a minha mãe mora embaixo, eu moro em cima. Várias vezes eu descia chorando, pedindo ajuda para minha mãe. E foi muito tempo da minha vida que eu fiquei nessa dependência. Aqui na Casa Espírita, muitas pessoas me ajudaram. E eu sou muito grata a isso. Mas eu sou muito grata a Deus acima de tudo, por Ele ter me dado a oportunidade de eu ter reconhecido Ele como Pai. Porque realmente eu não sou ninguém. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque imagina se eu fosse demorar mais tempo para ter que reconhecer isso, não é? Quanto mais tempo eu ia precisar para isso? Talvez num momento mais complicado. Talvez eu não estivesse hoje podendo falar aqui com vocês, talvez eu não pudesse nem ter recebido a informação de que meus filhos têm autismo, porque eu não teria maturidade suficiente para lidar com essa situação. Talvez eu ainda estaria num aceleramento que o Dr. Herman falava que eu era um carro desgovernado. E eu era mesmo. Tanto que foi muito difícil me parar. Mas, para encerrar mesmo, quando ele fala de conhece a sua obra, eu vou fechar com a historinha
de um cientista da época, que ele tinha um amigo, eu esqueci o nome do cientista. O Ricardo que conta a história, aí o que dá? Você plageia a história dos outros, você esquece o nome do cientista. Um cientista famoso, que ele está lá contando para o amigo dele, tentando convencer o amigo de todas as formas, e o amigo é ateu, e ele não acredita em Deus de maneira nenhuma. E ele recria, acho que é o Galileu, se eu não me engano, e ele recria o universo. Ele faz ali um modelo do universo perfeito. E aí o amigo dele fala assim, mas quem criou isso? Esse projeto está maravilhoso. Aí ele vira para o amigo, ninguém. Ele, como não? Ninguém criou? Ele falou, não, ninguém. Como assim? Não é possível, ninguém criou. Você não falou que ninguém criou o universo? Ninguém criou. Querendo dizer o quê? Ele estava ali fazendo um projétil do universo, né? Ele estava fazendo porque o universo quem criou é Deus. Se não foi Deus que criou, então ninguém criou aquilo ali. Porque ele só estava fazendo a cópia. E aí ele dá ali uma bela lição, né? No amigo dele, que fica ali com cara de bobo. E ele não gastou tanto o latim dele. E é o que ele fala. Na obra, a gente conhece o autor. Então, ele mostrou ali a obra do autor, que era o universo. E como o camarada não acreditava, ele falou, então ninguém criou, meu filho. Se você não acredita, ninguém criou. Só que ele provou por A mais B que aquela era uma obra de Deus. Então, gente, eu espero que essa seja a primeira de muitas quintas-feiras, né? Que a gente possa ter, na semana que vem, uma quinta-feira mais cheia ainda. E até para a gente poder também iniciar o trabalho de cura, né? Que vai ser tão importante para a nossa casa, mas que a gente possa ter mais pessoas para a gente iniciar o trabalho de cura também, não é? Senão fica difícil da gente reiniciar, tá bom? Que Deus, Jesus, Dr. Herman, possa nos proteger hoje e sempre. Graças a Deus. Então, nos preparar para o momento do passe. Desculpe, são 3 anos, né, sem estar aqui. Então, nós vamos passar a leitura do Evangelho. Vamos começar hoje o capítulo 1. Não vim destruir a lei. E nós vamos hoje ler os itens de 1 a 4. Esse início, né, são as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. O item 1. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Essa passagem está em Mateus, capítulo 5, 17 e 18. Moisés, o item 2. Há 2 partes distintas na lei mosaica: a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, modifica-se com o passar do tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. 1. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma de tudo que está em cima no céu e embaixo sobre a terra, nem de tudo que está nas águas sob a terra. Vós não os adorareis, nem lhes prestareis cultos soberanos. 2. Segundo mandamento. Não tomareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. 3º mandamento. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. 4. Honrai vosso pai e vossa mãe,
a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. 5º, não matareis. 6º, não cometereis adultério. 7º, não roubareis. 8º mandamento, não dareis falso testemunho contra o vosso próximo. 9º, não desejareis a mulher do vosso próximo. 10º, não cobiçareis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, seu asno, ou qualquer outra coisa que lhe pertença. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países, e por isso mesmo tem um caráter divino. Todas as outras são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a conter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha que combater os abusos e os preconceitos enraizados, adquiridos durante a escravidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve que lhes atribuir uma origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas somente a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes, nas quais o senso moral e o sentimento de uma justiça imparcial estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia incluído em seus mandamentos "não matareis", "não fareis mal ao vosso próximo", não poderia se contradizer, fazendo do extermínio um dever. Portanto, as leis mosaicas propriamente ditas tinham um caráter essencialmente transitório. Cristo, no item 3. Jesus não veio destruir a lei, isso é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a essas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isso é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porquanto, de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. O papel de Jesus, porém, não foi apenas o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a da sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda, e a sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus, ensinar-lhes o caminho que os conduz a esse reino, os meios de se reconciliarem com Deus e de preveni-los quanto à marcha das coisas que devem acontecer para a realização dos destinos humanos. Entretanto, ele não disse tudo, e sobre muitos pontos limitou-se a lançar o germe de verdades que ele mesmo declarou não podiam ainda ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, e para perceber o sentido oculto de certas palavras, era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem nos dar a sua solução. E essas ideias não poderiam surgir antes de um certo grau
de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para o surgimento e o desenvolvimento dessas ideias. Era preciso, portanto, dar tempo para que a ciência progredisse. Graças a Deus. Agora sim, vamos nos preparar para o passe, para esse momento maravilhoso. Vamos entregar os nossos corações aos nossos mentores, que certamente estarão ao nosso lado, e a Jesus. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Então, nós temos as revelações nesse primeiro capítulo do Evangelho, que é chamado Não Vim Destruir a Lei. O que são revelações? Revelações são mecanismos que nos trazem sempre a verdade. Elas tiram o véu. O termo revelar está dizendo tirar o véu. As revelações vão trazer, mas não são quaisquer verdades, são as verdades da nossa vida, são as verdades fundamentais, as verdades que vão guiar as nossas existências. Tendo sido a primeira Moisés que trouxe a justiça, que estava com uma missão, que era um legislador excelente, que era um médium excelente, e a quem coube esse papel de trazer esse Deus de justiça, mas esse Deus que precisava, nesse momento, ser enérgico. Porque quando Moisés desce do Monte Sinai com as leis, com o decálogo, ele vê que o povo estava despreparado, o povo já estava lá adorando o bezerro de ouro. Então, não estava preparado para aquela revelação. Então, ele cria as outras leis e, quando Jesus vem, ele traz o amor. Ele traz essas leis que ele falou que são universais, que são de todos os tempos, que são... O que a gente tem de conhecimento é mais a história ocidental. Mas a verdade de Deus é para todo o planeta e para todos os planetas. Isso que a Andréia estava falando, é esse multiverso que a gente não tem condição ainda nem de entender, muito menos de entender a Deus. Mas Jesus veio, Jesus trouxe a lei de amor, Jesus está aí para nós, em todos os momentos da nossa vida, indicando para nós o caminho. E essa revelação é a que nós nos agarramos até agora. É o que nos apoia, é o que nos ilumina
o caminho. É o amor. Deus é o amor. É um modo da gente conseguir entender um pouco Deus, já que a gente está tão longe ainda desse entendimento, que a gente não tem nem vocabulário, nem moralidade ainda para entender. Como disse a Andréia, a gente é muito pequenininho ainda. Mas a gente pode sentir, se a gente se apegar ao amor, se a gente se apegar a esse sentimento universal, se a gente se apegar à importância que tem a gente amar a Deus, a gente amar a nós próprios, criaturas de Deus que somos, e amar ao próximo, então a gente vai começar a entender essa sequência de revelações que veio na justiça, que veio depois no amor, que é esse sentimento mais importante, e que vem agora na verdade, como a terceira revelação. Então, vamos buscar essa verticalidade, buscar esse caminho do amor, buscando o autoconhecimento, para que nós possamos nos amar, para que nós possamos ver a maravilha da criatura que Deus fez e que somos nós, que somos pequenininhos, sim, mas que somos responsáveis por tudo que nos acontece, porque temos apoio sempre da espiritualidade, temos apoio de Jesus e de Deus. E que assim podemos buscar essa verticalidade, buscar, através do entendimento do amor, entender um pouquinho Deus e buscar esse amor a Deus. Graças a Deus. Vamos então agora ouvir a abençoada mensagem do plano espiritual. Graças a Deus. E graças a Deus, nosso Pai Criador, que nos permitiu estarmos aqui, reunidos novamente nesta casa abençoada, para começar os estudos na quinta-feira. No princípio, dissemos que a nossa casa está em festa. E com certeza está mesmo, porque os espíritos aqui estão para nos auxiliar, para nos fortalecer nesse propósito de continuarmos a nossa caminhada. Através do estudo, através do trabalho que é tão necessário a todos nós. E vamos aproveitar. Vamos valorizar. E vamos estar fiéis no propósito. Que o trabalho cresça. Que os médiuns se aproximem. Para que os espíritos também possam nos ajudar na tarefa de consolar. Porque a cura vem de Deus. Mas nós somos os instrumentos necessários para que os espíritos atuem e auxiliem aqueles que aqui adentram. Pensemos com todo carinho. Valorizemos sim esse momento. E percebamos a chuva de bênçãos
que nos alcança nesse momento. Não tenhamos temor, mas confiemos que o Pai, Jesus e toda a espiritualidade nos protegem e nos amparam sempre. Então vamos caminhar sim para a frente, para o alto e para Deus, nos fortalecendo cada vez mais nessa doutrina e aproveitando tudo aquilo que ela nos oferece. Vamos beber nesta fonte que sacia nossa sede, que nos dá a compreensão do porquê da vida e nos mostra que não há vítimas de nada, que todos estão no lugar certo, que nada acontece sem que seja da permissão de Deus. Valorizemos a vida, valorizemos esse trabalho como ferramenta abençoada para burilar os nossos espíritos, para nos mostrar o caminho que nos leva ao Pai. Pensemos nisso com carinho e vamos procurar contagiar aqueles que estão ao nosso entorno, mostrando a eles a felicidade que nos aguarda quando nos movimentamos para o bem. Que Deus possa abençoar a todos vós. Que Jesus ilumine o caminho de cada um. E que Maria de Nazaré os envolva no seu amor e na sua paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Que possa ser de gratidão o nosso sentimento maior. Gratidão por esse momento, gratidão por essa casa, pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, por nossos amigos que trazem essas mensagens, por esse momento de podermos novamente estar aqui juntos nas noites de quinta-feira. Que possa esse trabalho, essa reunião, ser sempre abençoada. Que seja, amado Mestre Jesus, em Teu nome que nos reunimos. Que seja em Seu nome, em nome do Dr. Hermann, da direção espiritual da nossa casa querida, de toda a espiritualidade amiga e, acima de tudo, de Deus, nosso Pai de amor, que possamos encerrar essa prece e dar também por encerrada a reunião dessa noite de quinta-feira. Graças a Deus. Só para todo mundo vir quinta-feira de novo. Bom, estou aqui conversando com o pessoal nos bastidores para ver se tem Algum recado? Eu não tenho, não. Só tenho um agradecimento pelo comparecimento, por toda a ajuda que nós tivemos durante o encontro e o nosso almoço de domingo, tá? A gente é profundamente agradecidos por todos que compareceram e nos ajudaram. Agora, aqueles que não apareceram, perderam. Perderam mesmo, porque olha, Né? Perderam. primeiro o encontro foi aí eu sou exagerada,